Traçar o processo de modernização de uma cidade não é tarefa fácil. Mas foi a esse desafio que a arquiteta Ângela Braz se propôs. Ela desvendou a estruturação urbana de Teresina, revirando jornais, periódicos e a memória dos moradores, e conseguiu desenhar o mapa da cidade em cada década, entre 1889 e 1940. Segundo a pesquisadora, é possível afirmar que Teresina é uma cidade à frente do seu tempo desde o começo da história e que o conselheiro Saraiva pensou na Teresina do futuro. Ele previa ocupar a área destacada em cinza no mapa. 1890 marca uma reviravolta na forma de planejar as cidades em todo o Brasil. As novidades, como a proclamação da República no ano anterior e a abolição da escravatura apenas 2 anos antes, exigiam das cidades uma demonstração física dessas mudanças políticas e sociais. Esse período foi também o do primeiro grande fluxo migratório, com a população trocando a zona rural pelas áreas urbanas. Ao completar 40 anos, Teresina seguia o plano de desenvolvimento traçado pelo conselheiro Saraiva, mas ainda estava longe de ser como ele havia previsto. Em 1890, a cidade compreendia apenas a área destacada na cor verde. Pelo desenho das praças e a distribuição das ruas, Saraiva teria se baseado no modelo da reconstrução de Lisboa, após um terremoto ocorrido no século anterior. A Praça Deodoro da Fonseca, ela tem a semelhança com a Praça do Comércio em Lisboa, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista funcional. Você tem aí 3 conjuntos de quarteirões, você tem as vias, 2 vias, né? Que aqui em Teresina apareceu uma terceira, explicada pelo conselheiro Saraiva numa correspondência enviada ao ministro na época, dizendo que precisava atender às famílias proeminentes, ou seja, colocar o maior número de famílias proeminentes morando em torno da praça. Teresina também pode ter sido pensada no modelo de Paris, porque, como a reforma da capital francesa, se desenvolveu sobre um tripé que priorizava a estética, a circulação das pessoas e o cuidado com a saúde pública. No início da pesquisa, a gente tem um aumento da população e, como a cidade não estava estruturada para receber essa população, houve uma série de problemas de ordem sanitária, doenças, né, ocupação irregular também, e isso levou a um cuidado maior do ponto de vista da saúde pública. Na primeira década do século XX, a cidade ganhou novas vias e serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo motorizada. Entre 1900 e 1910, o crescimento populacional foi de 4,37% ao ano, o maior no período avaliado pela pesquisadora. É dessa época o terceiro mapa criado pela arquiteta sobre a urbanização da cidade. A área em amarelo ainda não chegava ao tamanho estimado pelo conselheiro Saraiva. A expansão estava relacionada a prédios como a cadeia pública, o Colégio das Irmãs e o Colégio Diocesano. Em 1920, a zona urbana já ocupava a faixa entre a Rua São João, na zona sul, e a Alameda Parnaíba, na zona norte. O extremo leste chegava à Estrada do Gado, depois chamada Avenida Circular, que se tornou a Miguel Rosa. A ferrovia Teresina-São Luís aumentou o movimento na estação, o que estimulou a construção de casas no trecho a partir da Igreja São Benedito e originou os bairros Cabral e Ilhotas. As construções passavam a ocupar os espaços entre os rios Poti e Parnaíba, e apenas uma mudança do plano original, a Praça João Luiz Ferreira. No plano da cidade havia um conjunto de 16 quarteirões sem destinação. Houve um reparcelamento, vamos dizer assim, dessa região, fazendo com que a Praça João Luiz Ferreira se restringisse a esse pequeno quarteirão de 80 por 80 que a gente tem hoje. Nos anos 30 surgia a Vila Operária, que trazia a vertente do urbanismo moderno, com a infraestrutura e autonomia nos bairros de ruas largas e planas. Estava posto em prática um projeto que pensava nas cidades como um todo. Foram essas as ideias desenvolvidas por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa na construção de Brasília. E só em 1940, Teresina ultrapassou a previsão de seu criador, chegando a ocupar toda a área em vermelho. A Avenida Frei Serafim foi delimitada nesse mesmo período
e revelavam a preocupação com o meio ambiente. O plano de embelezamento previa desde a largura das faixas para os carros até o tipo e a distância entre as árvores que seriam plantadas. As questões ecológicas e o cuidado com a estética constam da legislação desde o primeiro Código de Postura do município. E isso também faz da cidade um exemplo para o Brasil. Lendo alguns documentos referentes às assembleias de deputados provinciais, eu verifiquei a preocupação com a construção de casas de palha e com a preservação da carnaúba, por exemplo. Monsenhor Chaves, inclusive, fala isso nos livros dele. E outros aspectos também podem ser considerados modernos, que a questão de se proibir banho e lavagem de roupa jusante do rio, para evitar que a água suja descesse para alimentar a cidade. Então, a gente tem uma série de fatores que me mostraram um caminho interessante para uma pesquisa futura, mas eu ainda não entrei. Agora, é uma coisa que merece destaque.